Conversas de expansão. Estou eu e a minha velhinha aqui, porque nós estamos tentando entrar para essa live e tá bugando. O Insta tá com problema, ele tá meio bugado, mas nós não desistimos. Vamos ver se conseguimos entrar agora. Aê! Entrou! Tá me vendo, Carla? A Ana também entrou, tá vendo? Abençoada da vela! Aê! Uhul! Porque nós não desistimos! Nós usamos os elementais para nosso favor. Muito obrigada, gratidão. E essa é a live 8 do Conversas de Expansão, hoje com a Ana Góes. Nós não desistimos, a velinha vai ficar aqui comigo, tá, gente? Eu vou ficar toda iluminada, a vela vai ficar aqui comigo. Já vou mandar o aviãozinho para todo mundo que perdeu, não conseguiu entrar, porque agora foi, na bênção de Deus, né? Depois de muito tentar e muito esperar. Quem espera sempre alcança, gente. Sempre alcança. E nós trabalhamos nos padrões crísticos, né? Nós trabalhamos nos padrões crísticos e se a mensagem tiver que chegar a várias pessoas, nós vamos fazer chegar, porque a gente é assim, ó. Velhinha rosa, velhinha pra gente conseguir, porque aqui a gente é assim, a gente é meio bruxinha, e a gente se coloca em pirâmide de proteção, e a gente pede auxílio à espiritualidade, tudo acontece, tudo dá certo, tá vendo? Olha, gente, quem tá entrando, sejam muito bem-vindos, essa é a live 8 do Conversas de Expansão. Essa luz aqui é da minha vela, que eu acendi porque nós trabalhamos nos padrões crísticos, nós somos meio bruxinhas e nós pedimos auxílio a toda espiritualidade para que, se for divino, a gente consiga fazer, e divino é, e divino estamos aqui. Então vamos começar a nossa live 8 do Conversas de Expansão. Hoje a live é com a Ana Góes e nós vamos receber essa maravilhosa, porque nós não desistimos. Quem espera sempre alcança. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, gente! Obrigada por vocês terem entrado, esperado. Vou chamar a Ana. Cadê a Ana? Delícia! Tô eufórica! Louca! Ai, glória a Deus! Avisa pro mundo! Oi, querida! Chegamos! Chegamos nós e todo mundo aqui junto, que a gente pediu para a espiritualidade nos ajudar, tá vendo, Ana? Você tá vendo que coisa linda? Ai, gente, eles não viram nós lá numa chamada de vídeo no WhatsApp fazendo a nossa oração, né? Mas estamos aqui, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo como trabalhar nos padrões crísticos é maravilhoso? Ana, seja muito bem-vinda, meu amor. Ai, gente, eu tô arrepiada aqui, porque assim, eu falava assim, pedia, né, falava assim, ai, Senhor, se a mensagem for para chegar para mais pessoas, deixa eu até compartilhar aqui com o pessoal, tudo, porque tinha muita gente que tava pensando assim, que não ia rolar a live, falou assim, não, a gente não desiste, se a mensagem for para chegar para mais pessoas, nós vamos conseguir fazer essa live ainda hoje. Ai, que delícia, gente. Nem acredito? Acredito sim, acredito porque nós pedimos. Ana, vamos falar de conversas de expansão, que é mais expansão do que isso, acreditar naquilo que está bugando, não desistir, não colocar energia negativa, não colocar vibração negativa, né? Que é mais expansão do que isso, né, Ana? Não, gente, olha, maravilhoso, nossa. E realmente, assim, quando a gente entende quem nós somos, né, filha de quem nós somos, de onde nós somos, né, que nós somos imagem e semelhança do Criador e que o todo está em tudo, e quando a gente está em conexão com Ele, nada nos segura, né? Nada. Então, assim, eu tô realmente arrepiada aqui de ver que a gente não desistiu e a gente tá aqui. Então, porque realmente essa mensagem, ela é para chegar para mais pessoas, né? Eu vou até pedir pro meu marido, amor,
Pega aqui teu celular para passar mensagem pro povo que nós entramos. Todo mundo. Avisa a galera que a gente chegou, meu bem, né? E temos conversa de expansão no ar. Ô, Ana, conta um pouquinho pra gente. Como que você começou a buscar esse caminho da expansão de consciência? Conta um pouquinho sua trajetória aí pra gente. Então, na verdade, assim, faz muitos anos que eu busco, assim, saber um pouco mais sobre prosperidade, busco entender um pouco mais, assim, por que algumas pessoas pensam diferente das outras, e aí eu acabei entrando nesse caminho. E eu achei muito interessante, porque, assim, tudo tem muita conexão com você também. Porque aquela vez, quando nós nos conectamos, que você fez a radiestesia, foi alguma coisa, assim, que me conectou ainda mais nessa expansão de uma forma assim mais exponencial, sabe? Porque assim, ao longo do tempo eu sempre fui muito focada em Napoleão Hill, né? Eu sempre gostava muito da forma como ele falava, aquele livro Mais Esperto que o Diabo foi assim um dos livros que, sabe, fez com que eu abrisse minha mente para o novo. Né? Porque assim, eu sempre fui cristã, eu sempre tive muito ligada à espiritualidade, mas eu tinha aqueles padrões antigos, assim, eu entendia que a responsabilidade não era só minha. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer leituras e comecei a entender um pouco mais e ter essa visualização, aí também o Dr. Larry Ribeiro me falava muito sobre a questão de liberar crenças, sabe? Isso já tem vários anos, assim, que eu fui aos poucos, eu fui fazendo essa transição. Mas nesse último ano, desde que a minha filha nasceu, eu acabei caindo de cabeça, assim, realmente nessa transformação. Que aí eu comecei a aprofundar no estudo da prosperidade, de entender por que algumas pessoas conseguem ser prósperas em todas as áreas da vida e por que algumas pessoas são mais limitadas. E aí que eu comecei a seguir mais aprofundado. E realmente, quando eu comecei a ver pessoas, né, assim como você, pessoas como o Dr. Hélio Couto, né, que explica, gente, que fantástico, sabe? Ele é incrível. Orives, Maia Andrade, e aí, gente, eu comecei a ter uma visão diferente. Eu comecei a perceber, primeiro, eu comecei a ver quem eu sou, entender quem eu sou de verdade, entender que eu crio a minha realidade, né? Que não adianta ficar pensando, não é culpa do governo, que não é culpa do outro, que não é culpa... às vezes a pessoa coloca que é do esposo, que é do amigo, que é do outro lá, que é do emprego. Não, é a gente. Quando eu mudo, tudo muda. Uhum. Sabe? E aí, a partir disso, assim, aí eu fui cada vez mais me conectando e hoje, assim, eu já me sinto bem mais expandida. É claro que a gente tá aqui, né, como aprendiz para a cada vez mais... O tempo todo. Até o fim da vida, porque que graça teria a expansão de consciência se nós não limitássemos? A expansão é expandir, 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 como o universo. O universo está em constante expansão, em constante. Né? Então, nós somos o nosso próprio universo. Se nós nos limitarmos, nós paramos de expandir a consciência. Então, nós somos eternos aprendizes o resto da vida, sempre buscando conhecimento, nunca se limitando, porque quando você se limita, você se torna pequeno diante do todo. Verdade. E assim, uma das coisas que foi mais interessante, por exemplo, colocando diretamente essa conexão da expansão que eu falo que eu tive com você, foi quando chegou a questão do ego, que eu não entendia, para mim, eu não entendia o que era ego. O ego e a centelha divina, né? Essa dualidade. Quem é o ego, quem é a centelha? Como eu sei quem está falando comigo, se é o ego ou se é a centelha divina? Isso eu acho que é uma das partes mais difíceis de desapegar, né? Desapegar do ego. Exatamente. E assim, sabe, desde que a gente teve aquela conversa, que eu comecei a me aprofundar mais sobre isso, eu consegui ter uma clareza muito maior, sabe? E eu consegui perceber, por exemplo, que quando a gente busca a iluminação, né, que a gente busca realmente essa conexão com o todo, essa conexão divina, com a nossa matriz divina, né, que é Deus, a gente se conecta, tudo vem com facilidade. E que quando eu faço aquilo que é forçado, que é pesado, eu tô fazendo pela minha força física.
E para mim, essa força exatamente. física, que é o empenhar o trabalho árduo, difícil, é esse que é o ego, que é aquele que fica freando a gente ser quem Exatamente. nasceu para ser, né? Exatamente. Porque quando a gente faz as coisas com amor, com alegria, a gente não precisa dar duro, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa penar. Lembra que eu falei pra você uma coisa? Eu falei assim, porque você tava naquela de transição, de com medo de se saía ou se não saía do seu trabalho fixo, a gente vai falar isso ainda, porque você tinha aquela segurança daquele X, né? Que você tinha ali todo mês e você não sabia se você sair. Aquela insegurança toda, né? Eu falei assim pra você, deixa a sua centelha falar. Ouça a sua centelha, escuta o que ela tem, porque quando você faz as coisas com amor, você não corre atrás do dinheiro. O dinheiro vem como consequência daquilo. As coisas acontecem de uma maneira fácil. Nada cai do céu, gente. Nós temos sim que colocar energia. Por quê? Imagina assim, não tem como uma mulher gestar um filho com apenas um mês de gestação. Não tem como. Né? Assim são os nossos projetos. Não tem como a gente querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Não tem como. Vou explicar um pouquinho mais a fundo. Ó, presta atenção. Para uma mulher gestar, precisa ter a relação sexual, né? Precisa ter aquela união, aquela conjunção. Uma mulher, não tem, um homem engravida uma mulher, certo? Não tem como aquela mesma mulher ficar grávida de 9 filhos, por exemplo, e ganhar eles em um mês. Não existe. Não existe isso, não tem como, né? Agora, uma mulher ficar grávida de um filho com 9 meses é super possível, né? São 9 meses para a mulher gestar. E outra, quando o bebê tá lá, você precisa dar nutrientes, você precisa dar amor, dar carinho, precisa se alimentar bem, cuidar bem para esse bebê crescer e poder nascer. Assim são as nossas metas. Nós temos que o tempo todo estar nutrindo, estar alimentando, estar dando amor, para que o nosso projeto lá na frente nasça. Não tem como a gente querer uma coisa rápida sem empregar energia. Isso é um processo de gestação. Então, quando você está com o seu foco em outro lugar, você não está colocando energia ali. É como se aquele bebê, aquela sua meta, sofresse um aborto. É como se ele não nascesse, porque a energia não está sendo impregnada ali. Está colocando energia em outro lugar. Era isso que você estava fazendo, trabalhando em outro lugar, querendo um crescimento em tal lugar. Mas você estava colocando a sua energia em outro lugar. Esse bebê aqui, você gerava e morria, gerava e morria. Ele não crescia. Agora ele está crescendo. Conta um pouquinho para as pessoas o que aconteceu para esse bebê começar a crescer. Então, na verdade, assim, foi uma decisão bastante, né, para as pessoas, né, foi bastante corajosa, né, que foi, assim, 13 anos de emprego público, né, que eu escolhi, né, realmente me licenciar para me dedicar ao meu propósito, que é realmente trabalhar com mentoria de prosperidade, né, que é realmente o que eu sinto que eu nasci para fazer, né, que é você falar sobre aquilo que é pleno, que é leve, que é gostoso e que faz a transformação em outras pessoas. Né? Então, por exemplo, eu sei que muitas pessoas que estão aqui na nossa live hoje, tá? Ó, a gente já vai responder você, tá, Nani? Muitas pessoas que estão aqui, então, elas estão participando também de alguma mentoria minha, e aí a gente está conseguindo ver essa transformação. Então, assim, isso, gente, é algo realmente que a gente sabe que é divino, que é algo que... Né, que do coração a gente sente amor. Então, o que acontece? Eu agradeço, sou grata pelo tempo em que eu estive no meu outro trabalho e eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive, os ganhos que eu tive durante o tempo em que eu fui empregada pública. Mas chegou num patamar que já não conseguia mais crescer e eu já também não conseguia ensinar para ninguém mais, eu já não podia ver crescimento, nem intelectual, nem espiritual, nem financeiro onde eu estava. E a gente sabe que como
como a gente é hermético, a gente conhece as leis do universo, a gente sabe que tudo é um ritmo, a gente sabe que tudo, quando a gente tá ali, a gente tem que ter crescimento. E tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para o outro também crescer. Né? E aí, quando eu vi que estava numa limitação, que eu estava gastando energia, e também teve a questão de eu conversar, por exemplo, com pessoas já expandidas, assim como a Ariadne também, que já foi advogada, né, Ariadne? Você já foi advogada, né? E Sim. deixou também, né, de advogar para trabalhar com aquilo que é o propósito. Então, quando a gente faz algo que realmente é do coração, ele é natural, ele é assim, a gente sente que é uma energia leve, que é diferente. E aí o dinheiro acaba vindo naturalmente. A gente não precisa ficar trabalhando, sabe assim, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Não, pensei, ai, amanhã é segunda-feira vai ter a live com a Ariadne, a gente vai falar sobre aquilo que faz sentido e tal. Nossa, é uma energia totalmente diferente quando a gente faz aquilo que a gente, né, nasceu para fazer. Exatamente, exatamente. Eu vejo assim, hoje eu trabalho todos os dias, inclusive sábado e domingo, e eu não me canso, eu sinto prazer em trabalhar. Para mim não existe dia mais, não existe aquela classificação que a sociedade nos dá de segunda, terça, quarta, para mim todos os dias são dias. E todos os dias existem pessoas que precisam da nossa ajuda. Todos os dias nós expandimos. É todos os dias. Não é de segunda a sexta, das 8 às 18. Não. É todos os dias, 24 horas por dia, inclusive quando nós estamos dormindo. Verdade. E hoje, quando você pensa assim, de que todo dia é um dia, você começa a olhar para a sua realidade diferente, que você aproveita todos os dias para o seu propósito, fazendo bem para o outro, fazendo bem para você, crescendo, estudando, trabalhando, seja lá o que for. Todos os dias são dias, gente. Não existe segunda, terça, quarta, quinta. Isso quem colocou foi a gente, foi o ser humano. Mas nós fazemos parte do todo, do universo em si. Para o universo não existe um calendário lá, né, cristão pregado lá, hoje é dia 19 de outubro de 2020. Não existe isso, gente. Exatamente. Todo dia é dia. Por isso que você tem que viver todos os dias com todo amor, com todo carinho, com toda alegria consigo mesma. Porque quando você se ama, você faz para o outro com amor também. É bem isso mesmo, porque quando a gente se ama, a gente vê o quanto é bom sentir esse amor. E aí, quando a gente encontra alguém que não se ama, não entende que a pessoa ainda não percebeu quem ela é, para que ela veio, a gente tem essa vontade de despertar as pessoas, de se conectar com elas e mostrar o quanto elas são infinitamente perfeitas, o quanto que Deus, né, realmente nos trouxe para nós sermos infinitos aqui, fazer aquilo que nós gostamos, que às vezes as pessoas, nas crenças limitantes que foram instaladas antes da expansão, colocaram que a gente é obrigado a fazer as coisas, que não importa, que seja difícil, que parece que quanto mais sofrer, mais a gente vai ganhar depois. E não é, gente. Nós temos que ser felizes agora mesmo. Ninguém precisa esperar para ser feliz. Seja feliz agora mesmo, primeiro, vivendo o momento presente. Não esperando para viver amanhã ou depois, não. Viva o agora. E esse é o maior presente. É quando a gente vive o momento, né? Eu estar aqui realmente de corpo presente, sabendo o que eu estou falando e sentindo o que eu estou falando nesse momento. Então, isso é o maior presente que existe, né? E aqui eu acho que a Nani fez uma pergunta. Gente, e quando nós não temos... Quando nós temos a vontade, quando nós temos vontade, mas por algum motivo desconhecido, ficamos travados, deixamos sempre para depois. Então, e aí, gente, o que acontece? Na verdade, quando a gente tem vontade e a gente sabe que isso vem da nossa centelha, né? Isso vai ser muito leve para ser feito. Se a gente fica deixando para depois e se sente travado, é porque há alguma coisa do ego, que é alguma coisa da nossa parte física, de alguma coisa da nossa parte que a gente está colocando peso para fazer. Então, na verdade, a gente se conectar. Quando a gente se conecta realmente
com Deus, com o todo, com o universo, né? Cada um chama de uma forma, mas a gente realmente vê se aquilo que a gente tem vontade, né? O que você tem vontade. Então, depende do que você tem vontade e para que você tem vontade disso. Normalmente, se é alguma coisa que você tem vontade que vai fazer bem para você e para o outro, normalmente você vai estar conectado com a centelha e você vai conseguir fazer de forma leve. Se é alguma coisa que está fazendo de uma forma muito pesada, muito difícil, é porque de repente você está conectado ainda com o ego, que não é ser egoísta, que eu aprendi com a Ariadne, é que você está ainda fazendo pelo físico. E às vezes a gente não entende. Eu mesma demorei muito para entender que nós não somos seres físicos só. Nós não somos só seres físicos, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência temporariamente humana, né? Então, assim, esse corpo humano, ele é só temporário, mas nós somos eternos. E nós somos eternamente espirituais. Então, tudo que vem do espírito, da alma, é eterno. E é isso que a gente precisa acrescentar. Por isso que, por exemplo, expandir a consciência é uma coisa que você vai levar para a eternidade. Podem tirar tudo de você. Podem até, de repente, tirar a minha vida. Assim, a minha vida que fala, o corpo físico. Mas a minha consciência, o que eu aprendi, o que eu expandi nessa vida, ninguém jamais tira, eu levo comigo eternamente. Por isso que a expansão da consciência é algo extraordinário. E vamos buscar expandir bastante, expandir muito, para que na próxima vida a gente volte com uma condição muito melhor para ajudar muito mais pessoas, porque ainda a gente vai voltar aí num bom tempo, viu, Ana? Eu acho que vou ter que ir o quanto antes para Ibiporã, ó. Você conhece a Nani? Tem que vir mesmo. É minha cliente, a Fer. Isso mesmo, Nani, vai lá. Eu realmente, até a Eucariadne, olha para você ver a potência dessa mulher. A gente já fez sessões e eu nunca fiz sessão presencial com ela. É tudo que eu consegui já até hoje, diagnósticos extraordinários, né, que assim é muito real, que eu consegui foi tudo online, né? A gente se conhece pessoalmente, tudo, mas assim, foi tudo, os diagnósticos e as terapias, foi tudo, nessa época da pandemia, tudo online, né? Tudo online. E ainda, não precisa, a radiestesia, né, que você fez, não precisa nem ser por videochamada, né? Só passa os dados e a gente conecta e faz o diagnóstico, e faz a leitura. Isso que deixa muitas pessoas chocadas, porque como que você sabe tudo isso? E você, eu não te falei nada, não teve contato. Porque nós somos muito mais que o físico. Nós somos energia, nós somos espírito, nós somos muito mais. Então, o que a gente faz é a captação disso tudo. Não existe, gente. Essa limitação, quem coloca a matéria, essa limitação é nossa aqui, mas nós somos muito mais que isso. É maravilhoso esse mundo. Depois que eu entrei nele, dá vontade de aprender todos os dias muito mais. E é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu não consigo mais ficar sem aprender mais. Eu tô desse jeito também. Hoje mesmo, acho que foi quase 150 palestras lá do caminho que eu assisti. Você tá assistindo o Caminho das Palestras? Que delícia. Nossa, gente, isso que ela tá falando é o Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. O Hélio Couto, ele é um mestre, assim, da expansão de consciência. Ele é um mago branco, assim, da expansão de consciência. Se existe uma pessoa iluminada que eu tive conhecimento, que vive neste mesmo momento terreno, é o Hélio Couto. Ele é iluminadíssimo demais. Eu aconselho vocês a irem lá no site dele, não assistir pelo YouTube, não. Lá no site do professor Hélio Couto e assistir o Caminho das Palestras na ordem sequencial, gente. Parece complicado no começo, mas é uma expansão de consciência incrível. Eu acho que todo mundo que busca a expansão deve ir lá e deve assistir o Hélio Couto. E é tudo gratuito, tá, gente? Ele não cobra o Caminho das Palestras. Vale super a pena. Ó, fazendo merchan. Hélio Couto, presta atenção. Tô aqui. Não, mas porque, na verdade, ele tem iluminado tantas almas que realmente a gente precisa, né? Ó, a Mona aí, maravilhosa. Mona maravilhosa, que eu amo. Realmente. A gente queria estar aí, chegar a esse ponto, ter essa sede de aprender, quebrar essa barreira e decolar.
Nani, Presta atenção, Fer, presta atenção. Às vezes é crença limitante que precisa limpar isso daí. Procrastinação, você mesmo está colocando a barreira em si. Às vezes não é nem questão de centelha e ego. Às vezes são suas próprias crenças limitantes te limitando a buscar essa expansão. Começa a prestar atenção e começa a limpar isso no seu caminho, tá? Eu que te amo, Mona! Amamos muito, maravilhosa! Ai, gente do céu, eu assim, quando eu vou falar, se tem uma coisa que foi extraordinária de conhecer todo o pessoal das mulheres que conquistam, foi realmente ter se conectado a todas essas mulheres, assim, empoderadas e que sabem realmente, mais do que só que são mulheres lindas e que são amadas, saber o quanto são espiritualizadas e o quanto fazem por outras mulheres, sabe? Eu vejo, por exemplo, né, assim, o quanto que vocês fazem por outras pessoas, assim, quanto que outras pessoas também, sabe, tem essa, digamos, depois que tem essa conexão de entender, de expandir, aí a gente tem vontade de que outras pessoas também expandam. Isso é um efeito dominó muito positivo, porque realmente Sim. A nossa ideia final da expansão é que nós sejamos canal para que mais pessoas se expandam. E a partir de que a gente expande a consciência, as pessoas ao nosso redor também vão expandindo. Eu vejo, por exemplo, que depois que eu entrei nesse caminho, meu esposo também vem junto, né? E aí a gente está trilhando junto esse caminho. E é muito legal. Que nem, por exemplo, uma coisa assim que eu não consegui entender, que eu preciso falar que eu aprendi com o Hélio Couto, por exemplo, que a gente comentou agora, é assim, eu sempre falava que eu era cristã e eu não entendia essa questão de reencarnação. E eu falava assim, mas gente, eu ficava naquela dúvida, será que existe na Vinícius? Gente, eu entendi perfeito, que tá na Bíblia. E eu falava, gente, como que eu não via? Tá lá na conversa com o Nicodemos. O próprio Jesus fala que a gente tem que nascer de novo, e de novo, e de novo. E eu achava que isso não era uma coisa cristã. E depois que eu parei para perceber o que Jesus falava, aí eu falei, uau, gente, a expansão de consciência, ela é abençoada. A expansão de consciência, Jesus veio realmente, né? Cristo veio e foi o maior físico quântico. Exatamente. Tudo que ele falou lá atrás, há 2000 anos atrás, tudo a gente estuda em física quântica agora. Gente, esse Jesus, ele é o cara mais foda que eu já vi na minha vida. Ele é foda. Nossa, gente. E aí eu vejo assim, sabe? Porque daí às vezes eu pego para assistir os filmes e vejo agora, né, que eu já expandi consciência. É outra visão. Nossa, gente. E assim, e eu vendo que realmente eu tô aprendendo aquilo que ele fala, não aquilo que eu ficava limitada, que de repente lá no passado me diziam o que significava. Não, hoje eu vejo com os meus olhos o que as palavras dele realmente dizem. Né? E aí eu vejo quanto que nós realmente somos deuses aqui na Terra, que nós somos os responsáveis pela nossa realidade, e que se nós ficarmos nos vitimizando, nos colocando como vítimas, a gente vai deixar de aproveitar tudo de bom, maravilhoso e benevolente que tem nessa vida. Né? Sim. E tudo que a gente pode passar para mais pessoas. E essa eu acho que é assim, uma das coisas que até nesse período que eu expandi até então, é algo das coisas que foi mais extraordinário para mim, é perceber que realmente eu não preciso depender dos outros. Eu dependo de mim para ver que Jesus, né, já falou tudo isso que eu já precisava ouvir e que eu não tinha conseguido abrir a minha mente para realmente entender o que ele falava. E eu ficava me limitando. Exatamente. É isso, a gente tem que olhar, não assim, ó, aquilo. Gente, quando alguém vier falar uma coisa para você, como as religiões ensinam, escute, mas vai ser cientista da própria vida. Vai ver se é só aquilo mesmo, vai conhecer mais coisas, nem tudo é tão limitado, gente. Se expanda, deixa as coisas aparecerem, vá buscar, seja cientista, vai aprender, traga para a sua vida. Gente, as religiões, elas se complementam em si, elas são maravilhosas, elas se complementam. Vai buscar uma coisa de cada coisa. Isso é você aprender também a ter respeito pela crença do outro, a ter respeito, a empatia. Sabe aquela coisa que Jesus
Buda e todos os mestres ascensionados que vieram aí, vieram ensinar pra gente, é que você deve despertar o amor incondicional em você, amar você, para você conseguir amar o outro. Muitas vezes a gente não entende que quando a gente está lá atrás, né, sem buscar expansão, a gente não entende nem o que é amor de verdade. A gente acha que amor é apego. O ego tá gritando e a gente não vê. Quando a gente começa a expandir, que a gente começa a sentir esse amor, gente, é amar o outro como você ama o seu filho, é amar o outro como você se ama, é amar o outro com aquele amor incondicional, de poder estender a mão e ajudar de alguma forma. Às vezes o outro ouvir uma palavra, não é receber 50, 100, 200, R$1.000, não. É uma palavra. Você consegue mudar a realidade da pessoa inteirinha para o resto da vida dela. Então, isso é amor, isso é levar, isso é cuidar, isso é amar, gente. Isso é o amor que Jesus veio ensinar pra gente. Verdade. E outra questão também que a gente entende quando a gente expande é que todos nós somos um só. A gente vê essa divisão, tipo, eu aqui, Ariadne aí, né, cada um de vocês que estão aqui, mas no final das contas, nós todos somos um só, nós somos, cada um somos um pedacinho de Deus que ele não sai dele, digamos, sai dele, mas ele não tira um pedaço dele. Ele se multiplica sem sair dele mesmo. Gente, é impressionante. Como que pode? Por isso que fala, a centelha divina é aquela fagulha de Deus que habita entre nós, a fagulha do todo, a fagulha do universo, é aquilo que habita dentro de nós. E nós somos todos um, nós somos conectados com essa essência. Então, quando eu faço bem para o outro, eu, consequentemente, faço bem para mim. Por isso que quando você leva as coisas para o outro, você não tem dificuldade em receber, porque você está em conexão com todo o universo, está tudo conectado, o universo vem e te traz, a natureza vem e te traz aquilo. Não falta, porque nós somos abundantes, nós somos conectados, nós respeitamos o próximo, nós amamos o próximo, como a nós mesmos, porque ele é o nosso reflexo, é a nossa semelhança. Exatamente. E tudo é uma causa e efeito. No mesmo momento que se você leva amor, você recebe amor. Se você leva aquilo que não é tão bom, você vai receber aquilo que não é tão bom. E não é depois, é agora mesmo, nessa vida, né? Não é só depois. Tem uma frase que eu escuto bastante no meu trabalho como terapeuta, que as pessoas falam assim, ai, obrigada por você ter me ajudado. Eu falei assim, não, obrigada não, é minha obrigação, porque a sua cura também é a minha, porque nós estamos todos conectados. A sua cura também é a minha. Você se curando, nós aumentamos todo esse amor diante do universo. Começamos a sair do caos, elevamos o padrão vibracional da Terra. Então a cura do outro também é a nossa, gente. Procura fazer o bem para o outro, porque vai fazer bem para você. Não é para fazer bem pro seu ego. É para você diante do divino. É verdade, com certeza, porque aí a expansão é do mundo todo, do universo inteiro, né? Ó, Deus em todos, a Sueli falou. Verdade, Sueli. Deus em todos. Deus está em tudo, em tudo e em todas as coisas. Uma outra coisa também que eu aprendi com a expansão da consciência foi perceber até nas coisas. Eu passei a ter não apego, ao contrário, ter cuidado com as coisas e perceber que a energia de Deus também é emanada em coisas, que a gente diz coisas, né? Que realmente, quando a gente tem amor, mas não amor de apego, amor de cuidado, amor de gratidão pelas coisas que nós temos, realmente parece que as coisas funcionam melhor, né? Se a gente tem até um aparelho, um carro, alguma coisa, e a gente é grato por aquilo, não é amar aquilo, assim, apego àquilo. É você ser grato por aquilo. E você ter um cuidado com aquilo, né? Você percebe que aquilo funciona melhor, que aquilo, né? Que tudo tem a energia de Deus, mesmo nas coisas, nas plantas, nos animais, em tudo, né? Ó, tem alguém perguntando para explicar melhor sobre ego. Eu gostaria que você mesmo falasse, Ariadne, que você tem já domínio sobre o assunto. Vamos lá. O que é o ego? O ego, ele está localizado ali num dos nossos corpos, no corpo mental inferior.
ele se localiza ali. O ego, ele faz parte de nós, né? Ele faz parte do nosso ser, né? Se ele tá ali, é porque alguma serventia ele tem. O problema é que a maioria das pessoas, elas agem somente com o ego. Não agem naquele padrão do mental inferior. Não agem pensando no todo, no divino. Pensa só em si mesmas. Né? O que é melhor para mim, o que eu quero para mim, o que eu faço para mim. Alguns tentam tirar vantagens de alguma forma, né? Alguns tentam aquele sacrifício, né? Também que você mencionou, de fazer as coisas e ser sacrificante porque eu preciso, porque eu quero, porque eu vou, aquela coisa que você luta, isso tudo faz parte do ego. Você ter apego a coisas ou a pessoas, isso não é amor, isso é ego, né? Você apegar tudo que causa tristeza, dor, isso é ego. Se tá doendo, não é a sua centelha divina. Dói, ego. Não dói, centelha. Tudo que você for fazer que dê uma sensação boa, que você vê que as coisas são fáceis, que não é para o seu próprio umbigo, que é para além de você, para o todo, né? Tudo que você olha para além do seu próprio umbigo, isso é centelha, isso não é ego. Ego é uma coisa mais individual, mais una. Centelha divina é mais todo, é mais expansivo. É essa a diferença. Deu para entender? Ah, Tainã, também é minha cliente. Deu para entender, Thay? O que é o ego? O ego, ele se bagunça um pouco com a centelha, porque parece que a informação, ela sempre vem do mesmo canal, né? Quando nós temos pensamentos, sentimentos, intuições, parece que vem do mesmo local, parece que você está recebendo daquele mesmo lugar. Então você confunde, você não sabe entender se é ego ou se é centelha. Lembra que você tinha essa confusão, Ana? Você não sabia quem estava falando com você, se era centelha ou se era ego, não conseguia entender. Aí eu falei para você, presta atenção, a centelha, com a centelha é tudo mais fácil. Você não precisa fazer esforço. É muito mais simples, gente. Aquela intuição, aquela coisa que é leve, que não dói, que traz alegria, que traz amor. Isso é centelha. O ego já é uma coisa mais pautada para dor, pautada para individualidade, pautada para aquilo que é seu mesmo individual. Você pensa mais no seu próprio umbigo. Isso. E eu vejo assim, no meu pensamento que eu consigo associar bastante, é quando eu penso assim que é só para questão mais física, sabe? Que não é tanto para o espiritual. Aí eu consigo sentir assim que é mais ego, que não é só tanto a questão, né? Que na realidade é do todo, mas quando ele é mais conectado ao físico, né? Ao fazer pela força das mãos, eu consigo associar muito quando eu penso machucando as mãos, uma corda. Porque eu lembro que eu fazia e quebrava a cabeça. E agora, assim, tem dias que às vezes eu escolho ficar tranquila. Eu escolho ficar tranquila. E aí eu vejo, assim, isso é divino, porque até Deus mesmo, né? A gente sabe, lá na historinha do Gênesis, fala que Deus descansou no 7º dia. E às vezes, que nem, né, você que fez a minha leitura, tinha vezes que eu ficava trabalhando igual louca, falando assim, não, eu tenho que fazer mais. E tava fazendo só esforço. E não tava vendo resultado. Porque eu tava fazendo só pelo físico, para ter resultado palpável. E aí, a hora que eu parei, centrei, falei, não, mas espera aí, eu preciso confiar nessa centelha que vive em mim, e se ela tá colocando em mim né, essa intuição, eu tenho que soltar. E aí que eu entendi o que é o soltar, e aí eu entendi melhor o que é ser a centelha e o que é ser o ego. Sim, exatamente. Tudo que é realmente o que você falou, o físico, é muito aqui, ó, é muito limitado, né? E dói muito, parece que você segura uma coisa que dói, que machuca as mãos, né?
E depois que você entende essa diferença, fica tudo tão mais simples, as coisas são tão mais fáceis. Não é nada difícil, gente. Não é sacrificoso, não é penoso. As coisas são muito mais... Sabe que as coisas andarem de forma fácil? Você encontrar pessoas durante o seu trajeto, a sua caminhada, que vão te auxiliando nisso tudo. É isso que vai acontecendo. Parece que quando a gente age com a centelha, parece que os pontos vão se conectando, pessoas vão chegando, situações vão acontecendo, propostas vão aparecendo e as coisas acontecem de uma forma natural. Você não precisa correr atrás de nada, as coisas acontecem. Verdade. E às vezes eu vejo, por exemplo, eu falo por mim, Ariadne, muito tempo que eu ainda tinha crenças limitantes, eu pensava assim, que aquele negócio do trabalho duro, eu achava que se não tivesse o trabalho duro, eu não ia ser merecedora. Aí só quando eu limpei essa crença de acreditar que realmente as coisas que são leves, elas vêm de Deus. Porque eu pensava assim, não, se não for sabe assim, se não for feito eu não mereço. Se não for difícil, eu não vou ser merecedora. E não, na verdade, Deus não quer que a gente fique gastando nossa energia com bobagem, gastando nossa energia pensando que se a gente não sofrer, a gente não vai merecer. Gente, limpa essa crença. Eu demorei muito para poder limpar isso. Então, se vocês têm essa crença, limpem agora. Porque não merece a gente ficar pensando desse jeito e sofrendo. Sendo que é muito mais leve a gente entender que nós já nascemos merecedores. Que se a pessoa que, né, nos fez, né, que foi Deus, o todo, o universo, já nos criou dessa forma, já nos aprovou desde a fundação do mundo. Então, nós já merecemos. Só porque, né, ele escolheu que nós merecemos. Então, a gente não tem que ficar brigando e achando, será que eu mereço? Será que eu mereço? Não, solta. Você já merece. Aceita. Sim. E pronto. Né? A Sueli perguntou, como alinhar tudo isso? Não é tudo isso, é uma coisa. Só se alinhar com a centelha. É uma coisa... Você se alinhar com a sua centelha, as coisas ficam tudo mais simples. É só se alinhar com sua centelha, que o resto acontece. É verdade, é verdade. E assim, você para de se sentir culpado, para de se sentir tão, nossa, né, e tal. Porque quando você se sente muito culpado, não tem por que se sentir culpado, gente. A gente tem que, na verdade, ficar sempre fazendo Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? E ficar tranquilo, não ficar se culpando. Porque quando a gente se perdoa, a gente se entende, a gente vai começar a se alinhar, vai começar a se conectar. E, gente, realmente, ó, depois que a gente começa a entender quem nós somos, o que é centelha, nossa, gente, olha que vida mais plena que é isso. É uma paz, é uma paz. Nossa, eu desejo do fundo do meu coração que eu consiga, assim, fazer perfeitamente. Levar isso para todo mundo. Com certeza. Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso mesmo, Thiago. Eu quero, eu posso, eu consigo. Como fazer esse alinhamento? Quem perguntou? A Josi, ela é minha mentoranda. Josi, como fazer esse alinhamento com a centelha? Bom, primeiro, limpando todas essas crenças limitantes que estão aí te impedindo, né? Porque as crenças limitantes realmente elas enganam, elas impedem, elas limitam. Quando você começa a tirar toda essa densidade do seu campo, começa a observar os seus pensamentos, começa a buscar a expansão, você começa a se alinhar cada vez mais com a sua centelha divina. Porque o que acontece? Muitas pessoas não percebem nem o que está pensando. Lembra, Ana, que a gente conversou sobre isso? Sim. Muitas pessoas não conseguem nem pensar, nem perceber o que estão pensando. Os pensamentos negativos que nós temos durante todo dia, eles são tão intensos que se você não tiver um controle mental, a mente te controla. E quando a mente te controla, aí vem o ego, vem todas as consequências a mais, porque a sua vibração cai por conta do padrão de pensamento, que você pensa, logo sente, e começa a emanar esse tipo de energia, e você fica completamente desalinhado. Quando você começa a limpar o seu campo, limpar essas crenças limitantes, começa a ter uma clareza mental maior, começa a observar os seus pensamentos, ter um domínio mental. Quando vier um pensamento negativo, domina os seus pensamentos, substitua pensamentos negativos por positivos. Não é fácil, mas é uma reeducação.
Faça isso o tempo todo, 24 horas por dia. Você vai se pegar na sua mente, te colocando para baixo, te impedindo, colocando vários empecilhos, te atrapalhando. E você tá aqui, ó. Quem manda aqui nessa pecinha é você. Não é essa pecinha que manda em você. Então você tem que assumir a autoridade da sua própria mente. Comece a dar autoridade. Começou aquele monte de pensamento, você percebeu que tava falando, opa, parar, que quem manda aqui sou eu, vai, vaza. Sai esse monte de pensamento negativo aqui. O que eu quero pra mim? Começa a colocar o que você quer pra você. Eu quero prosperidade, eu quero amor, eu quero alegria, eu sou merecedor, eu posso, eu consigo tudo que eu quiser. Começa a implantar crenças positivas. Do mesmo jeito que as crenças negativas estão aí, você precisa tirar e colocar outras crenças. É como se fosse uma erva daninha crescendo ali. Erva daninha crescendo, crescendo, crescendo. Para você poder tirar essa erva daninha, você precisa arrancar da raiz. Arranca, joga fora e coloca uma planta linda, maravilhosa ali no lugar. É isso que você tem que fazer para você se alinhar. Eu, por exemplo, podia compartilhar aqui, teve uma live até que eu já comentei, mas eu gostaria de compartilhar de novo, o que eu fiz, quando, no momento, eu fiz até uma sessão junto com a Ariadne, e ela viu lá que eu estava com muitos pensamentos desalinhados, estava desalinhado, muito pensamento, aí eu comecei a ver que isso estava gastando muito a minha energia. Tá tudo bem aí, Ariadne? Tá, eu tô vendo os comentários. Aí, qual que foi o teste, a atividade que eu fiz, que eu escolhi fazer para observar mais os meus pensamentos e conseguir ver como que estavam meus pensamentos. Eu, a todo momento, eu vi assim, meus pensamentos estavam além da conta, estava demais, eu estava gastando muita energia. E aí, ao invés de escrever, algumas pessoas têm mais facilidade para escrever, mas eu estava no meu trabalho, e daí ainda estava, né, no meu trabalho público. Aí, o que eu fazia? Como eu estava com o computador ali do lado, aí eu ia escrevendo, eu ia digitando, e a cada vez eu ia atender uma pessoa, de repente eu via que entrava uns pensamentos aleatórios, nada a ver na minha cabeça. E eu falava, gente, o que é isso? Eu estava fazendo uma coisa... E pensamentos nada a ver, estavam roubando minha energia. Pensamentos negativos, pensamentos de coisa que eu tinha que resolver depois do horário do trabalho, que não tinha nada a ver para aquele momento. E eu comecei a escrever. Gente, sem mentira nenhuma. Eu não lembro agora, para ser exata, se foi 20 ou 40 minutos. Eu só sei que eu escrevi direto e deu uma página inteira. Frente e verso. Eu tenho até impresso ele para eu olhar e ver. Vocês veio me chamar na hora de 40 minutos, eu comecei a prestar atenção no que eu estava pensando, deu uma página frente e verso. Eu falei, tá vendo como nossa mente domina a gente? Se a gente não tomar ciência disso, a gente não consegue dominar a nossa mente. E é o tempo todo, gente, o tempo todo você tem que estar ligado no que você está pensando e dominar essa pecinha aqui. Porque nós fomos acostumados a deixar ela nos dominar. E é o contrário, nós dominamos todo o nosso corpo, gente, é nós que dominamos. Nós dominamos por emoção, nós dominamos por pensamento, nós que controlamos o nosso corpo. Você tem esse domínio, você pode fazer isso. Exatamente, e nós temos o direito, gente, porque, olha, depois que eu fiz, parece simples, parece básico, mas não. Depois daquele dia, gente, eu falo para vocês, assertivamente, eu consegui ter domínio dos meus pensamentos, porque eu fiquei admirada como que eu permitia gastar tanta energia com coisa inútil. Por que eu falo inútil? Eram coisas importantes para resolver? Era, mas não naquele momento. E aí eu não conseguia fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, porque aí eu estava vivendo no momento e não estava vivendo aquele momento presente, eu estava aleatória. Oi, Denis, boa noite. E aí eu estava, assim, vivendo igual, sabe assim, um papagaio que vai, bate, vai, bate. E aí eu estava gastando energia inutilmente. E, gente, se tem uma coisa que é muito importante, a gente tem que prestar atenção, é a nossa energia. Às vezes, a gente não para pensar.
E a nossa energia, sabe, a energia que nós temos dentro de nós é algo muito importante, porque é essa energia que nos dá gás para a gente fazer coisas mais assertivas, que dá gás para nós fazermos tudo que é bom, tudo que, sabe, coisas que nós podemos ser mais produtivos. E se a gente fica perdendo tempo, não perdendo o tempo, mas perdendo essa energia tão potente que nós temos com coisas dispersando a nossa energia, às vezes dispersando energia com um comentário de alguém, com alguém que de repente que tá te invejando e você fica se preocupando com aquela pessoa que tá te invejando, está gastando inutilmente a tua energia. Gente, isso é muito bobo, não permita que isso aconteça. E quando o que é do outro é do outro, larga com o outro, não é seu, cuida da sua energia. O que é do outro é do outro. Exatamente. Quando você começa a pensar isso, não é egoísmo, isso não é egoísmo, isso é centelha. Já para no momento e fala assim, tudo que não permite, eu destruo, descrio agora. E já decreta que aquilo não te pertence e você destrói e descria, que você está se colocando como realmente protagonista, diretor da tua mente, que você está dirigindo teus pensamentos. E aí você destrói e descria aquilo que não te pertence. Essa pergunta eu quero responder, a Tainã de novo. Como nós nos blindamos de energia ruim de outras pessoas, cuidando da sua própria energia? Se você cuida, é sempre você, gente. Se você cuida da sua própria energia, se você cuida dos seus próprios pensamentos, é como se fosse assim, ó. Existe a escala vibracional. Existe aqueles que vibram baixo e aqueles que vibram alto, tá? Se uma pessoa tá vibrando baixo e você tá vibrando alto, essa pessoa pode ter energia negativa que for. Tá vendo que você tá aqui? Não acessa, não acessa. Agora, se você tiver com a energia baixa e ela também, ela vai emanar energia negativa, o que vai acontecer? Acessou, ela vai te fazer mal sim. Então, olhando para você, cuida de você. Cuida da sua energia, cuida dos seus pensamentos. O gasto energético de pensar em pensamentos negativos e pensamentos positivos é o mesmo. Então, vai do que você quer para você. O que você quer? Você quer coisas boas ou ruins? Aonde você vai gastar sua energia? Quer coisas boas? Emprega energia em coisas positivas. Quer coisas ruins? Emprega energia em coisas negativas. É simples. Você é o responsável da sua própria realidade. O que você quer para você? Ariadna, quanto tempo nós temos? Eu tô vendo aqui que é 9h34, nós temos tempo ainda, né? Eu não quero perder essa live. Sabe que eu nem sei a hora que eu entrei? A gente ficou tanto, mas quando faltar 30 segundos vai aparecer aqui pra mim, né? E a gente já vai... Não, olha, gente, a velhinha já tá baixando aqui, ó. Tava alta, agora já tá... Gente, deixa eu explicar pra quem entrou depois. Essa vela aqui que eu acendi foi porque não estava entrando de jeito nenhum. E é claro que eu, como uma boa hermetista que sou, lógico, que eu ia pedir auxílio, né? Com certeza, com certeza. Estamos juntos, né, Nessa? Ó, a Sueli tá perguntando, o ego pode impedir? A Sueli perguntou se o ego pode impedir. Impedir muito, depende. Impedir muito de você realizar... criar as suas realizações, sim, o ego impede demais, que é o que vem do ego não é da centelha, é da individualidade, é do material, ele impede, sim, de muitas coisas. A Josi perguntou o que eu escrevi na folha. Eu escrevi meus pensamentos, Josi. Tudo que eu pensava, eu fui digitando. Eu fui digitando tudo que vinha na minha cabeça, eu fui digitando como vinha. E assim foi bem aleatório e eu fui ficando admirada com pensamentos aleatórios que vinham na minha cabeça. E eu fui digitando tudo exatamente, sabe? E eu, assim, se você de repente quer fazer esse teste, faz, que vale a pena. Se você não quiser saber o que estão pensando, pode rasgar, jogar fora depois, mas é bom você ver, analisar o que está gastando tua energia, porque de repente você não está conseguindo atingir os teus objetivos. De repente você está com um objetivo assim, eu quero ser próspera, mas de repente tem um pensamento lá assim, você não consegue, você não consegue, você não consegue, aquele você não consegue não está permitindo que você prospere. Então é importante você administrar seus pensamentos, porque não é sobre o que você fala, é sobre o que você sente, o que você pensa, que daí é como você age, que faz a tua realidade, né, Ari? Sim, olha, a Rogéria perguntou aqui, ó, peraí, deixa eu voltar, cadê? Tem alguma coisa que pode me ajudar a manter a energia elevada? A primeira coisa, a coisa mais importante do mundo, não tem qualquer mecanismo
material, que você perguntou, algo físico no caso, não tem qualquer mecanismo material que possa manter a sua frequência elevada se você não cuidar dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Primeira coisa, mudar padrão mental, passar do negativo para o positivo, primeira coisa. Consequentemente, você vai sentir sentimentos positivos, porque quando você pensa negativo, vem medo, vem insegurança, vem raiva, vem orgulho, e quando você pensa positivo, começa a vir amor, paz, alegria, gratidão. Então, quando você começa a pensar em coisas positivas, você vai mudar o padrão de pensar, sentir. O pulso do coração é 5 vezes maior que o cérebro para emanação energética. Consequentemente, você vai emanar uma frequência vibracional mais elevada. Existem coisas que podem estar auxiliando? Existem. Vou ensinar uma que é rapidinho, que eu já ensinei em outra live, que eu fiz com a Ana, inclusive, que é um mudra. Você pode estar usando o mudra várias vezes durante seu dia para elevar a sua frequência. Só que, se você usar o mudra e não mudar o seu padrão mental, não adianta. É a mesma coisa que você colocar uma cela numa cerca e achar que é um burro, um cavalo. Ela não vai andar de jeito nenhum. Então, você tem que botar a cela no cavalo para poder ter o movimento e começar a andar. E a mesma coisa isso daqui. Se você fizer isso daqui, vai elevar sua frequência? Vai, a 600, 700 Hz. Só que se você não cuidar disso daqui, vai passar 15 minutos, a sua frequência já vai estar baixo de novo. Então, cuida disso, faça o mudra para ele aprender a elevar o seu padrão energético. É como se fosse um exercício. Vamos elevar a frequência de todo mundo que está aqui, gente? Vamos fazer esse mudra? Antes que a live encerre, antes que acaba tudo, vou ensinar vocês. Vamos. Só rapidinho antes de você fazer o mudra, eu queria só comentar assim, ó, por exemplo, uma das coisas mais importantes do pensamento é a gente se amar, né? Esse aí é uma das coisas mais importantes, é ter pensamento de amor próprio, né? Sim, então, exatamente. Ó, vocês vão fazer um triângulo com as mãos, tá? Um triângulo. Vocês vão respirar fundo pelo nariz e vão soltar o ar pela boca dentro do triângulo. Vocês podem fazer 3, 4, 5, 6, até 7 vezes, tá? Vamos lá? Respirando. Soltando o ar dentro do triângulo pela boca. Mais uma vez, respirando. Soltando o ar dentro do triângulo pela boca. Vamos lá mais uma vez, respirando. Soltando o ar dentro do triângulo pela boca. Esse é um mudra de transmutação energética. Existem mudras para vários tipos de coisa. Igual aquele que você senta e faz, coloca a mão, né? Tem vários com as posições, tem vários, tem esse daqui também, que é para prosperidade, ó. Quem quiser meditar pensando na... você vai colocar, ó, presta atenção, mudra para prosperidade. Só que isso tem que ser em meditação. Relaxa a mente, esvazia pensamentos negativos, traga os seus projetos. Teve alguém até que perguntou como que faz para acelerar os seus projetos, né? Então vamos lá. Isso daqui... O Thiago quer saber. Uhum. Isso daqui já vai auxiliar bastante. Esvazie a mente, medite, visualize os seus projetos como se eles já estivessem acontecendo. Visualize tudo o que você quer. Enquanto você está visualizando, vocês vão fazer esse gesto com a mão. Ó, dedo mindinho, dedo anelar, aqui na palma das mãos. O terceiro dedo e o dedo indicador se conectam com o polegar. Relaxa as mãos no colo e visualizem o pedido de vocês. E ali vocês ficam. Esse gesto, esse mudra, é como se... Porque o universo, ele não entende palavras, ele não entende números, ele não entende nada disso. Ele entende imagens e entende frequências, né? Então,
esse mudra, ele emana uma vibração e ele é um gesto, ele é uma imagem. Consequentemente, ele irá ajudar a alterar o seu padrão energético, elevar o seu nível vibratório, para que aquilo que você está pensando se conecte com o universo, mostrando que aquela prosperidade que você quer. Ó, mudra para prosperidade e muda de transmutação. Entenderam? Que delícia, que delícia. Deixa eu perguntar, você não tá com um pêndulo aí para fazer igual aquele dia, não, né? A gente devia ter medido a frequência antes da egrégora, né? Vamos Verdade. medir. Mas se puder medir agora, vamos ver como é que tá a vibração das pessoas aqui nessa egrégora nossa. Egrégora, gente, é essa união de pessoas, tá? Como que vocês estão vibrando, como que nós estamos vibrando em unidade aqui, tá? Vamos fazer uma análise aí. Vamos lá, vamos esperar, gente. 650 Hz. Uau! Podemos co-criar, gente! Podemos co-criar! Vai acabar! 20 segundos! Gente, obrigada por todo mundo que participou. Ana, te amo. Gratidão por estar aqui. Tira uma gratidão. Vamos tirar print, gente. Tira print. Vai. Vai.